Noite, Brasil. Boa noite, mundo. Nós estamos ao vivo, então é boa noite. Agora, para você que está assistindo em outros horários, bom dia e boa tarde. Mais uma vez, estamos aqui com o Hangout, patrocinado pela Nutrigene Suplementos, fazendo um Hangout ao vivo com o Dr. Lai Ribeiro, onde o nosso tema de hoje é o poder fisiológico da água, o nutriente mais abundante do corpo humano. Você vai ver a real importância da água, desse líquido precioso que às vezes no seu dia a dia você não dá a devida atenção para ele. Nós vamos ficar com o Dr. Lai Ribeiro durante 1 hora e 30 minutos. 30, 40 minutos ele vai falar exclusivamente aqui numa palestra direcionada para você, e depois o Dr. Lai Ribeiro vai abrir para perguntas, que nós já temos aqui milhares e milhares de pessoas. Estamos aqui com o contador, chegando a 14 mil pessoas agora do Brasil e do mundo, e nós temos 42 mil pessoas inscritas. Mas, logicamente, elas vão estar entrando no decorrer aqui da nossa palestra, do nosso Hangout. Meu nome é Fernando Betete, mais uma vez boa noite, sou jornalista especializado na área da saúde e diretor da Academia Lai Ribeiro. E eu faço um convite para você, internauta que está nos assistindo, acesse a página da Academia Lai Ribeiro e lá você vai encontrar todo o conteúdo informativo, tanto do ponto de vista profissional e de crescimento pessoal, como do ponto de vista médico e da qualidade de vida, de toda a história de trabalho do Dr. Lai Ribeiro. Destacamos aqui nesse Hangout que nós não temos o objetivo de fazer consultas aqui. Para você ter a tranquilidade, você deve procurar o seu médico de confiança. Isso aqui é uma palestra informativa, abordando o tema água, e logicamente o Dr. Lai Ribeiro aqui não está na qualidade de médico consultante. Ele é um palestrante, então em momento algum aqui durante esse Hangout, a gente quer fazer o papel de consulta médica. Não é esse o nosso objetivo. E você já pode enviar as suas perguntas aqui embaixo aí da sua tela. Nós já temos aí mais de 480 perguntas que as pessoas estão chegando agora. E você já deixa sua pergunta aqui sobre o tema água. A gente sabe que tem várias pessoas que querem perguntar outras coisas, mas o tema de hoje é água, então você deve perguntar a respeito de água. Eu gostaria de fazer aqui rapidamente uma apresentação do Dr. Lai Ribeiro, para que você que ainda não conhece, entenda quem é o nosso palestrante. Dr. Lai Ribeiro é médico, cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, 15 deles sendo best-seller. 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos, publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Cigna Corporation, hoje Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e também na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal, além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. A título de ilustração, e para termos ideia de quanto o Dr. Lai Ribeiro estuda e pesquisa, apenas nos últimos 2 anos produziu 130 DVDs médicos, e serão lançados agora nos próximos meses mais 9 DVDs também sobre assuntos médicos. Estamos em boas mãos. Eu gostaria de colocar agora a palavra para o Dr. Lai Ribeiro sobre o nosso tema água, o poder fisiológico da água, o mais importante nutriente do corpo humano. Boa noite, Fernando. Boa noite você que está aí nos assistindo. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. Pois é, o assunto água é um assunto que pouca gente conhece. Eu até me recuso a ficar discutindo água, porque geralmente quem entende da parte biofísica não entende da parte médica. Quem entende da parte médica não entende da parte biofísica. E fica parecendo uma torre de Babel. Hein? Eu só quero dizer para vocês que para montar essa palestra e montar a minha apresentação, que está gravada em DVD, eu li 16 livros de água, de capa a capa. Praticamente tudo que é importante, que tem na literatura sobre água, tem livro lá com quase 700 páginas,
eu me dei o luxo de ler de capa a capa e poder entender isso tudo. Então, vocês vão ver com o decorrer da apresentação que eu tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Mas eu quero começar com uma frase de Sócrates. Sócrates dizia: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter é ter saúde. O nosso foco aqui não é especificamente em nenhuma doença, o nosso foco aqui é em prevenção da saúde. E para prevenir essa saúde, nós temos que, alguma coisa importante que nós temos que estudar é a água. Porque a água, além de ser o mais abundante substância no corpo, o nosso corpo em torno de 70%, na média, é feito de água, a água não é só um hidratante, como se pensava. A água também faz hidrólise. E como ela faz hidrólise, hoje ela separa as coisas, ela deixou de ser só um hidratante e passou a ser um nutriente. Então, nós podemos dizer que é o mais abundante nutriente existente no corpo humano. Portanto, na faculdade de medicina, devia ser a primeira aula, já que é o mais importante, mais abundante nutriente no corpo, é a primeira aula que devia ter sobre água. Pois é, mas não é o que ocorre. O médico estuda 6 anos e ele não tem, pelo menos eu não tive, nenhuma aula sobre água, absolutamente zero. Então, o médico entra e sai ignorante com relação à água. E aí cria toda essa polêmica, porque nunca deram valor, por que agora alguém vem falar que pode resolver? Eu gostaria de citar um autor falecido, infelizmente, foi a maior autoridade que o mundo já teve em água. O nome dele era Mu-Shik Jeon. Mu-Shik Jeon, Dr. Mu-Shik Jeon, ele era da Coreia do Sul e ele escreveu inúmeros trabalhos, mais de 300 trabalhos sobre água. Você tem uma ideia. Publicados, trabalhos científicos. E ele escreveu um livro sobre água hexagonal, que nós vamos discutir nessa apresentação aqui, mostrando a importância da estrutura da água hexagonal na saúde. E no livro dele, que eu tenho, ele tem 25 páginas só de referências bibliográficas, referências científicas. São 272 referências científicas, todas com o nome dele. Ou seja, eu nunca vi isso. Um livro onde tem 25 páginas de referência sobre água, e essas 25 páginas, compondo 272 referências científicas sobre água, e todos os trabalhos têm um nome dele. Ou ele é o primeiro autor, ou ele é o segundo, ou ele é o último, mas o fato é que as 272 referências são dele. Então, um indivíduo que publicou mais de 300 artigos científicos sobre água, e dedicou 40 anos da vida dele sobre a água, ele deve saber o que ele está falando, né? Não pode se comparar a um engenheiro da Sabesp que distribui água, que quer entender de água e fala que isso não existe. Então, vai procurar. No mundo científico, você vai ver. Tenha vontade. Inclusive, o Dr. Peter Agre, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele descobriu as aquaporinas. O que é a aquaporina? Ele descobriu que a célula tem, do mesmo jeito que tem um canal para o sódio, tem um canal para o potássio, tem um canal para o cálcio, tem um canal para o magnésio, ele tem um canal específico só para entrar e sair água. Esse canal específico chama-se aquaporinas. E eu quero citar um médico nessa história. É o Dr. Batman Gelid. O Dr. Batman Gelid nasceu no Irã, fez o ginásio colegial na Escócia, estudou medicina na Inglaterra e voltou para o Irã. E ele foi, infelizmente, condenado a 31 meses de prisão por questões políticas, ideológicas. E ele terminou na prisão. O médico terminou preso por questões ideológicas. E lá na prisão, tinha mais de 3 mil prisioneiros, ele era o único médico, então foi dado o cargo a ele de cuidar dos prisioneiros. Só que não tinha remédio nenhum, absolutamente nada. A única coisa que ele dispunha era de água e sal. Ele então começou a dar água e sal para esses pacientes e ele começou a curar doenças com água e sal. A ponto de,
quando terminou a sua prisão, o tempo de prisão dele de 31 meses, ele fez uma solicitação à diretoria da penitenciária que ele gostaria e pedia permissão para ficar preso mais 4 meses, porque ele estava fazendo uma série de trabalhos sobre água e ele não queria interromper a pesquisa. Olha que coisa. O indivíduo está preso por questões ideológicas, cumpre o seu tempo na prisão e pede autorização para continuar preso, porque ele estava terminando trabalho sobre água. E esse indivíduo, então, escreve 6 livros sobre água, eu tenho 3 ou 4 deles, e ele, então, sai de lá, muda para os Estados Unidos e dedica o resto da vida dele a falar de água. Então, eu citei para vocês até agora o Mutchik John, que escreveu um livro sobre água com 272 referências, em todas elas tem o nome dele. Eu falei para vocês sobre o Peter Agre, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2003 pelas aquaporinas. E agora eu cito para você o Dr. Blatchman Gilead, que dedicou a vida dele a descobrir coisas com água. Então, se nós olharmos esse pessoal e o que eles vêm fazendo, a gente pode ter uma noção do que a água pode fazer por nós. O Dr. Blatchman Gilead, ele descobriu 4 pressupostos errados. O pressuposto da boca seca, do que a água é só solvente, de que quando você está desidratado você tem sede e que vocês podem substituir a água por outros fluidos. Primeiro, boca seca. Pensava-se erradamente que quando você estava com sede, você estava desidratado, você tinha sede, o que não é verdade. Muita gente está desidratada, aliás, 40% dos brasileiros estão desidratados constantemente, 24 horas por dia, e eles estão desidratados e não sentem sede. Tem gente que não sente sede. E quanto mais velho você vai ficando, menos sede você vai sentindo. Então, se você esperar ter uma boca seca para beber água, você já está desidratado. Segundo, que a água é apenas um solvente. Não é verdade. A água produz hidrólise, portanto, é um nutriente. Terceiro, que eu preciso ter sede para tomar água. Não acontece também. Do mesmo jeito da boca seca, a sede vai passando, vai perdendo com a idade. E quarto, você não pode substituir nem por chá, nem por refrigerante, nem por um suco de frutas. Nada substitui água. Nós precisamos tomar água. Então, esses 4 pressupostos são muito importantes, porque quando ocorre uma desidratação, ela começa de dentro para fora. O que quer dizer isso? 66% da desidratação ocorre dentro da célula, 26% ocorre no intestino e só 8% no sangue. Por quê? Porque o sangue tem que circular, o sangue é protegido. Então, a desidratação ocorre na área mais importante, que é dentro da célula. Então, você nem percebe isso, é intracelular. E isso pode causar enjoo matinal, isso pode causar angina, fibromialgia. Então, tem estudos lindos. Tem um estudo feito pelo Dr. Chan, C-H-N, com adventistas. Ele pegou um grupo de adventistas e ele estudou esses adventistas e ele comparou aqueles que tomavam até 2 copos de água por dia, que é a média. Quantos copos de água você toma por dia? A maioria toma 2. Pois bem, ele comparou esses 2 com aqueles que tomavam 3 ou 4, ou aqueles que tomavam 5 ou mais de 5. E ele mostrou que quem tomava 5 ou mais de 5 copos d'água, comparado com quem tomava 2 copos ou menos, a diminuição no risco de infarto do miocárdio foi de 52%. 52% na diminuição do risco. Isso em mais de 20 anos de estudo. Olha que coisa interessante. Eu não conheço nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma droga, nenhum procedimento que tenha esse resultado. Uma redução em 52% no risco de morrer, de ter doença coronária, tomando 5 copos de água por dia, ou mais. Então, olha que coisa interessante. Aí eu pergunto para você, quantos copos de água você toma por dia? Provavelmente muito menos que isso. Mas por que o efeito não é de imediato? O efeito é a longo prazo. Então, se você olhar a nossa dieta, a que nós chamamos de dieta ocidental, ela tem vários problemas.
O primeiro grande problema da nossa dieta ocidental é que nós temos uma carga e um índice glicêmico alto. Ou seja, a gente come muita coisa que tem açúcar. Se não tem açúcar, tem o pai do açúcar, que é o carboidrato, que vai virar açúcar. Quando é picadinho, chama açúcar. Quando está complexo, chama carboidrato. O açúcar não deixa de ser um carboidrato. É um carboidrato simples. Mas existem carboidratos complexos. Por exemplo, a farinha também é um carboidrato. É glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose. Então, a nossa dieta hoje ocidental, ela se caracteriza por ter uma sobrecarga de carboidratos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir o seu carboidrato. Segundo, nós temos uma deficiência de micronutrientes. Aliás, quando você está desidratado, você começa a perder micronutrientes, minerais importantíssimos no seu corpo, que funcionam como cofatores. Imediatamente, as suas enzimas, que é pH dependente, temperatura dependente, diluição dependente, quando fica mais concentrado, as enzimas funcionam menos. Então, nós temos uma deficiência enzimática pelo fato de estarmos desidratados. Nós temos deficiência de macronutrientes, ou seja, tem gente que come a proteína demais, tem gente que come carboidrato demais, tem gente que come lipídio demais, ou seja, falta um equilíbrio. Existe uma deficiência de ômega 6 e ômega 3. A gente tem uma deficiência de ômega 3 no corpo. Existe uma deficiência de fibra. O que é o junk food? O junk food é quando você tira a fibra do alimento, ele passa a ser um produto alimentício, ele agora fica mais leve para ser transportado e ele agora pode ser congelado. Então, a indústria alimentícia, ela tira a fibra. E, finalmente, é o que nós estamos discutindo aqui, é o problema sério que nós temos, que é a água. Então, a água, a falta de água é um problema sério. Nós, para vivermos, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água e nós precisamos de sal. Aí começa a primeira controvérsia que você vai escutar da minha boca. Porque na medicina, a gente prescreve muito a chamada dieta hipossódica. Nós falamos para o paciente que ele não pode comer sal. E ele respeita, ele diminui a ingestão de sal. Na realidade, ele está diminuindo a ingestão de cloreto de sódio. O cloreto de sódio, que é o sal que você tem na mesa, para chegar à mesa, ele sofreu uma série de solventes foram colocados ali e foram separados, jogados fora, e só sobrou sódio e cloro. Se você pega um sal integral, um sal rosa da Himalaia, um sal marinho integral, você chega a ter, dependendo do lugar, chega a ter 80 minerais. E no seu sal de cozinha, que você tem na sua mesa, tem o sódio e o cloro, só tem 2. Enquanto que o outro tem mais de 80 ou mais de 80. Então, eu não estou conversando aqui do cloreto de sódio. Eu acho que o cloreto de sódio pode, sim, prejudicar pelo menos um terço das pessoas que ingerem ele, 30% mais ou menos. Mas o sal integral beneficia todo mundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser tomar muita água, se você tomar 8, 10, 12 copos de água por dia, vai chegar uma hora que você vai entrar em hiponatremia, você vai ficar hemodiluído demais. Tá? A gente pode estar hemoconcentrado ou hemodiluído. O nosso sangue tem a hemoglobina, que carrega o oxigênio, e tem o hematócrito. O que é o hematócrito? Você pega a hemoglobina e multiplica por 3, tá? O hematócrito. Se a minha hemoglobina é 17, o meu hematócrito tem que ser 51. O meu hematócrito é sempre 3 vezes multiplicado, 3 vezes a minha hemoglobina. Se eu pegar a minha hemoglobina, ela é 17, e o meu hematócrito é 54, eu estou desidratado. Porque 17 vezes 3 é 51, o meu hematócrito tinha que ser 51. Ele está 54, eu estou hemoconcentrado, estou desidratado. Se eu multiplicar, se a minha hemoglobina é 17 e o meu hematócrito é 48, eu estou hemodiluído, porque tinha que ser 17 vezes 3, tinha que ser 51. E está dando 48, eu estou hemodiluído. Então, eu sei se eu estou desidratado ou não pelo exame de sangue, e eu sei se eu estou desidratado ou não por urinar. Você urina no vaso sanitário branco, onde a água é branca. Se você está perfeitamente equilibrado,
você, na parte de hidratação, a sua urina tem a mesma cor da água do vaso sanitário. Então, quando você urina e olha no vaso sanitário e parece que você não urinou, você está hidratado. Mas você deve ter percebido que a grande maioria das vezes, quando você vai urinar, você percebe que muda a cor da água do vaso sanitário. Ela fica mais amarelada. A urina, quando está amarelada, a não ser que você tenha tomado uma vitamina do complexo B, que amarela a urina, se você não tomou uma vitamina do complexo B e a sua urina está saindo amarelada, ou seja, quando você vai urinar, você vê no vaso que você urinou, que a água está saindo, a urina está saindo mais amarela que a água do vaso, você está desidratado. Esse é o sinal mais simples para você se cuidar. Então, todas as vezes que você urinar e a sua urina estiver mais escura do que a água do vaso sanitário, está na hora de você tomar água. E eu recomendo assim, você deve tomar 8 a 9 copos de água por dia. Então, para você não esquecer, mas eu esqueço. Então, eu vou lhe dar uma estratégia para você não esquecer. Você faz assim, quando você toma água, toma 3 copos de uma vez. Porque mesmo se você esquecer depois, você já tomou pelo menos 3. Não tem problema nenhum você tomar 3 copos de uma vez. Claro que se você tomar a água e você misturar sal integral nela, fica mais interessante, muito mais interessante ainda. Que quantidade de sal integral? Você tem que pegar uma colher de café, você tem colher de sobremesa, você tem colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. A colher de sopa, por exemplo, tem 15 ml. A colher de chá, por exemplo, tem 5 ml. A colher de café tem 2 ml. Você tem que usar metade de uma colher de café de sal integral por dia. Você pode dividir isso do jeito que você quiser. Você pode pegar essa metade de uma colher de café, que é 1 ml, de sal integral, colocar num litro d'água, 1,5 litro d'água, e tomar aquilo durante o dia, um jeito, ou você tem que ir dividindo isso, cada vez que você toma, você coloca. O fato é que, se você tomar água com sal integral, muda a coisa. Inclusive, você que está aí com pressão alta, você deve estar pensando o seguinte, mas se eu tomar com pressão alta, a minha pressão vai subir? Não, sua pressão vai baixar. Esse é o cuidado que você tem que ter, porque às vezes você pode ter uma hipotensão, porque na hora que você começa a tomar água com sal integral, ali tem magnésio, ali tem potássio, e muitas vezes a pressão alta é por deficiência de magnésio. Então, na hora que você começa a fazer uso do sal integral, você corrige isso, e muitas vezes você trata essa deficiência que está aí. E essa água, ela tem várias características que nós vamos discutir aqui. Uma delas é o pH. E quando a água tem o pH alcalino, que é aquela água lá da nascente, você vai lá naquela mina, lá no alto daquela serra, você vai ver que a água lá nasce com pH maior. Mas à medida que ela desce, ela vai se contaminando e ela vai ficando mais ácida. Tudo que vai se contaminando vai ficando mais ácido. O lixo do nosso alimento, do nosso metabolismo, é ácido. À medida que a gente envelhece, a gente vai acidificando. O pH de um bebê é uma coisa, o pH de um indivíduo de 90 anos é outra coisa. A gente vai acidificando, porque por volta dos 40 anos de idade, isso foi descoberto na Universidade de São Francisco, na Califórnia, nós perdemos a nossa capacidade de tamponamento. Nosso bicarbonato de sódio perde a sua força. E o bicarbonato de sódio e o bicarbonato de fósforo, os dois. Então, a doutora Frances Franceto, ela descobriu isso, que aos 40 anos, em todos os 40 anos, existe uma queda na capacidade de você tamponar. Tamponar significa modificar o pH. Então, o pH está ficando ácido e eu posso tamponá-lo para manter ele onde ele estava. Então, essa capacidade de tamponamento, infelizmente, vai sendo perdida. E quando eu desidrato, eu vou diminuir a minha serotonina, vou diminuir o sistema imune, vou diminuir a minha melatonina, vou aumentar o meu déficit de atenção. E quando eu hidrato, acontece o contrário. Porque quando eu desidrato, eu aumento a minha estamina.
A histamina, ela é responsável pela dor, ela é responsável pela asma, tá? O processo asmático, vem a liberação de histamina, os mastócitos, que são as células nas mucosas, que produzem histamina, quando desidratado, estimula a produção de histamina e contra os espasmos. A histamina diminui a serotonina, você fica mais triste, a pessoa desidratada é mais deprimida, mais triste. Então você começa a ter uma série de processos que vão alavancando com isso aí. E as próprias enzimas nossas, ela é pH dependente, a temperatura dependente, viscosidade dependente. Por exemplo, a mulher grávida que tem enjoo matinal, muitas vezes aquilo é uma manifestação de que o pH dela, a hidratação dela não está correta, ela está ficando desidratada. Você tem que dar para ela 2, 3 copos d'água com sal integral, ela melhora o enjoo na hora. Eu estou falando muito de sal integral, deixa eu compartilhar com você um estudo feito por uma menina de 12 anos. O Dr. Brownstein, David Brownstein, é um médico americano famoso, se você entrar na Amazon.com, ele tem vários livros publicados. E a filha dele, de 12 anos, fazendo uma pesquisa para a escola, fez o seguinte experimento que vai lhe ajudar. Ela pegou 2 xícaras, colocou pela metade de água, a mesma água, as 2 xícaras. Numa xícara, ela colocou 1 colher de chá de sal de mesa. Na outra xícara, ela colocou 1 colher de chá de sal integral. Antes de ela colocar o sal nas xícaras, ela mediu o pH da água. Então, o pH da água nessa xícara era 6,4. O pH da água nessa xícara, que é a mesma água, era 6,4. Quando ela colocou nessa xícara aqui cloreto de sódio, o pH dessa água foi para 6. Quando ela colocou nessa xícara aqui o sal integral, o pH foi para 8. Então, ela terminou com uma xícara com pH 6 e outra xícara com pH 6,8. Você vai dizer, mas não é muito. Não, é muito, sim. É muito. Porque o pH é logarítmico. É igual a escala que mede terremoto. É logarítmico. Então, na realidade, de 6 para 6,8 são 8 vezes. Houve o pH que era igual nas 2 xícaras, 6,4, 6,4. Agora, na xícara que recebeu o sal de cozinha, foi para 6, e na xícara que recebeu o sal integral, foi para 6,8. Ou seja, houve um aumento do pH de 8 vezes. Isso corresponde a 800%. 8 vezes significa 800% de discrepância. Só pelo fato de ter usado o sal integral. Quanto maior o pH, mais oxigênio tem. Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês de um modo fácil. Quando eu tenho mais hidrogênio, o pH baixa. Como eu tenho mais o íon hidroxila, não é o radical hidroxila. Eu estou falando do íon hidroxila. Quanto mais íon hidroxila eu tenho, mais o pH é alto. Então, a água alcalina, por exemplo, predomina nela mais íon hidroxila do que íon hidrogênio. Houve uma ionização dela para fazer isso. Então, houve uma dissociação. Ora, você há de convir, se o hidrogênio, se o pH, quer dizer, potencial hidrogênio iônico, o pH, quanto maior o potencial hidrogênio iônico, mais ácido é o pH. Quanto maior a concentração de íons hidroxila, mais alcalino é o pH. Ora, onde é que está o oxigênio? O oxigênio está no hidrogênio ou o oxigênio está no hidroxila, que é o OH? Está aqui. Então, quanto maior for o pH, mais oxigênio. Tanto é que se eu comparar um pH de 7,3 com um pH de 7,45, você tem no pH de 7,45 65% a mais de oxigênio. Como a vida precisa de oxigênio para sobreviver, se eu tiver com pH muito baixo, eu tenho muito pouco oxigênio. O jeito de eu aumentar o oxigênio, no fluidos que eu estou trabalhando, no caso a água, eu tenho que aumentar o pH, aumentando a hidroxila. Então, eu aumento o pH, eu aumento o oxigênio. Então, o pH mais alcalino tem mais oxigênio.
O pH mais ácido tem menos oxigênio. Então, o jeito de eu oxigenar minhas células é mudando o pH. O pH do sangue é 7,35, 7,45. Se eu ingiro uma substância alcalina, eu vou modificar discretamente o pH do sangue. Eu vou explicar no minuto como que isso acontece. E aí o sangue tem que permanecer entre 7,35 e 7,45 para ver o mecanismo compensatório, ele alcaliniza o tecido, que é onde eu preciso. Você já deve ter ouvido o seguinte argumento. Bom, o pH do estômago é 2. Se eu tomo água alcalina, quando ela cai no estômago, ela é neutralizada. Nada é absorvido. Eu falo, é verdade. 99% da água alcalina que você toma, ela vai ficar no estômago. Ela vai ser neutralizada. Para o estômago neutralizar a água alcalina, ele tem que produzir ácido clorídrico. Aí agora você vai para a biologia. Você vai para a bioquímica. Não é possível você produzir ácido clorídrico no estômago sem produzir bicarbonato no sangue. É assim que funciona. Porque o ácido clorídrico e o bicarbonato vem da combinação da água com CO2, tá? Com cloreto de sódio. Você junta água, H2O, CO2, dióxido de carbono e cloreto de sódio. Você vai formar ácido clorídrico, HCl, e NaHCO3, e bicarbonato de sódio. Então, no momento que eu produzo ácido clorídrico para neutralizar aquele pH que chegou no estômago, que é alcalino, ao mesmo tempo, eu estou produzindo bicarbonato de sódio que está alcalinizando o sangue. Por isso que eu acidifico o estômago, eu alcalinizo o sangue. O sangue, por sua vez, não quer ficar muito alcalino. Ele, então, passa essa alcalinidade para o tecido, que é onde nós precisamos. Porque onde vai a alcalinidade, vai o oxigênio. Então, isso é um jeito de eu oxigenar melhor oxigenar melhor o tecido. Tá? Então, você já sabe, não é só, independente da água que você estiver tomando, você tem que estar hidratado. Claro, você não vai tomar uma água venenosa, você não vai tomar uma água com metal pesado, você não vai tomar uma água contaminada. Mesmo que ela não tenha característica nenhuma, o fato de você colocar sal nela, sal integral, já melhora muito, muito o prognóstico. Muito. Não tem nem comparação. Agora, nós podemos sofisticar essa água. O modo como a água é estruturada, como que uma molécula se junta com a outra, que se junta com a outra, se junta com a outra, forma uma coisa chamada cluster. Eu posso ter cluster de 5 moléculas de água que se juntam, eu posso ter cluster de 6 moléculas de água que se juntam, eu posso até ter cluster de 11 moléculas de água que se juntam. O Mushik John, aquele cara que escreveu o livro, com 272 referências, todas de trabalhos científicos dele, ele mostra que ao menos 40 graus centígrados, 100% da água adquire a forma hexagonal. 100% da água a menos 40 graus centígrados. Claro que ninguém vai tomar uma água a menos 40 graus centígrados. A água está um gelo super duro, mas está aquela forma ideal. Como é que eu consigo aumentar essa estrutura hexagonal sem que ela esteja a menos 40? Isso é que é o processo que nós vamos discutir aqui em poucos minutos. E outra coisa interessante que você deve levar em consideração é que a água é o único líquido que, ao se congelar, aumenta de volume. Se você pegar um vidro, encher ele d'água, enroscar bem, colocar no seu freezer, ele vai explodir. Por que ele vai explodir? Porque na hora que ele congelar, ele vai expandir. É o único líquido na face da Terra que, quando congela, expande. E isso explica para você por que os lagos congelam de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque à medida que ele vai congelando e vai expandindo, a densidade diminui, ele flutua. Se não fosse assim, quando houvesse um inverno, todos os peixes morreriam. Porque lá no fundo ia congelar igual. Não, congela em cima primeiro. E não congela lá embaixo. Aí os peixes podem continuar sobrevivendo. A maior densidade da água não está a 0 graus. A maior densidade da água está a 4 graus centígrados. Você pode olhar isso aí nessa história toda. E o Dr. Batman Gelid mostrou também
que, à medida que você vai tendo mais acidez no seu corpo, você vai tendo mais dor. Acidez e dor caminham juntos. Então, à medida que eu melhoro a minha alcalinidade, eu vou melhorando, amenizando, acabando com a dor. Então, pessoas tratam com água, com sal, dores, fibromialgias, dores crônicas, dores de câncer. Não estou falando que vai curar o câncer. Estou dizendo que vai amenizar a dor do câncer. E aí nós temos que entrar nas propriedades da água. A água tem várias propriedades. A primeira delas é a pureza, que é importante. O segundo é o pH, que a gente já começou a discutir. O terceiro é o redox, que deve vir durante as perguntas. Aí nós vamos responder sobre o redox. O quarto é a condutividade. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse aparelho está em teste aqui, ó. Você pega esse aparelho, isso aqui é condutividade, ó. Você vai no mercado, você quer saber se você vai comprar essa maçã ou não, aqui. Você aperta aqui, ó, e ali mostra o que está acontecendo. Onde é que, ó, está dando verde. Significa que essa maçã é boa para comer, tá? E você vê que ela não é bonita. Aliás, geralmente é assim, os alimentos orgânicos não são bonitos. Uma maçã grandona, brilhosa, brilhante, bonita, provavelmente não passaria nesse teste. Isso aqui é um teste de condutividade, tá? E aí, a tensão superficial, que é outra coisa que nós podemos discutir durante as perguntas. Então, Fernando, eu acho que a minha apresentação formal, eu vou ficando por aqui. Eu só gostaria de dizer para você que o Ray Kurzweil, que é considerado provavelmente o homem mais inteligente vivo na face da Terra hoje, ele trabalha com inteligência artificial, ele escreveu um livro chamado Transcendência, e com outro médico, ele não é médico, ele é um especialista em inteligência artificial, e ele fala no livro dele que a descoberta da água ionizada é uma das maiores descobertas que ocorreu para a natureza humana no século XX. Tá? São palavras do Ray Kurzweil, que é considerado por muitos o homem mais inteligente vivo na face da Terra. E ele é um defensor da água ionizada, que se chama de água alcalina. Estou às ordens para as perguntas. Ok, queremos agradecer então aqui essa palestra que teve a duração de 40 minutos aqui com o Dr. Lai Ribeiro, e nós já temos centenas e centenas de perguntas aqui. Mas queria agradecer a você, internauta, que está nos assistindo, e lembrar que a Nutrigênese é a patrocinadora oficial dos hangouts públicos e gratuitos do Dr. Lai Ribeiro. E para você que está nos assistindo, é só clicar aqui no link abaixo da sua tela, que hoje ela está abrindo um desconto especial, um cupom de desconto especial. Você vai escrever lá na hora da compra no e-commerce, água 20, sem o acento, cupom de desconto, água 20, e você vai ter 20% de desconto em todo o site da Nutrigênese. Agora, um outro recado para você. Já pensou ter uma entrevista toda semana nova com o Dr. Lai Ribeiro? Para você que é assinante da Academia Lai Ribeiro, você tem essa condição especial. Todo o acervo do Dr. Lai Ribeiro à sua disposição. Aproveite a oportunidade, clique aí no link e faça já a sua assinatura. Dr. Lai, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui para o senhor, basicamente o senhor vai responder, mas vamos lá. Marcos Souza, de São Paulo. Por que muitos médicos e profissionais liberais da área da saúde afirmam que o pH da água não tem a menor relevância para a saúde humana? O senhor concorda? Não é culpa dos médicos, dos profissionais, é culpa das instituições que não ensinaram. Você, para saber algo, você tem que estudar, você tem que aprender. O assunto água, o assunto pH, não é discutido na faculdade de medicina. Se você está aí duvidando da história, você faz o seguinte, você entra no Amazon.com, clica em Books, digita lá Water, ou digita lá pH, você vai ver livros e mais livros e mais livros e mais livros sobre o assunto, entendeu? Tanto o pH é tão importante que se o seu sangue passar de 7,35, 7,45, você tem sérios problemas. Você tem acidose ou alcalose, você pode morrer em consequência disso. Se o seu pH, por exemplo, passar de 8, você morre. Se o seu pH cair abaixo de 6,6, você morre. É morte. Isso acontece em CTIs, onde tem os distúrbios ácidos básicos, que chamam. Então, isso é importante. E um jeito de você compensar isso é através da água que você bebe. Entendeu? Os lugares onde tem os runas, você vai lá e vê os povos que vivem mais de 100 anos, que não tem doença nenhuma,
você vai ver a água deles é ionizada, a água deles é alcalina, a água deles tem baixa tensão superficial. Todas essas propriedades que nós estamos falando aqui existem nos runas, já Zunda, a água de Hunza, lá num vale onde tudo isso já é natural. Lá. Doutor, temos uma outra pergunta aqui. João Araújo Santos, de Nova Friburgo. É verdade que só é possível ionizar água através de eletrólise? Não é verdade. A natureza, fosse assim, as fontes, não teria água alcalina. Você tem, não vou falar marca aqui, mas você tem águas que são vendidas no mercado de fontes aqui, não tão longe de São Paulo, que já nascem alcalinas. Como é que elas nascem alcalinas? Elas têm um processo de ionização, provavelmente a maioria delas é rico em um mineral, ou vanádio, ou magnésio, tem vários modos, tem mais de um caminho que chega a Roma. Isso é que você tem que entender. Tem vários modos de você ionizar uma água. Uma delas é por eletrólise, que é um processo muito interessante, muito confiável, um pouco mais caro, mas existe esse processo, existe nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tudo pessoas que usam aparelhos ionizados, que tem a eletricidade, só que não é barato, mas que existe. Mas não é o único caminho. Você pode ionizar uma água usando outras abordagens. A Alessandra Silva Araújo, de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Pessoas com problemas renais, principalmente cálculo renal, são proibidas de tomarem água alcalina? Isso é verdade? Não, eu não vejo nenhum problema com isso. Pelo contrário, o que faz o cálculo é a acidose, é o pH baixo. Você alcalinizar um cálculo renal, você pode até dissolvê-lo, não estou dizendo que vai, mas pode até dissolvê-lo. E um jeito de você prevenir para não ter cálculos renais é você fazer o uso da água alcalina. Eu faço uso de água alcalina na minha casa há mais de, sem exagerar, mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos que eu faço uso, entendeu? E eu tomo mais ou menos uns 6 a 8 copos de água por dia. Tá? Está aqui, estou aqui, essa água ionizada, direitinho, está aqui. Então, se fizesse mal, vou fazer 71 anos, estou muito bem, obrigado. E eu acredito que parte dessa minha vitalidade, eu agradeço a água ionizada que eu tomo, certo? Everton, se eu beber, por exemplo, 2 copos de água de uma só vez, ao invés de beber um e após uma hora beber outro, dá no mesmo? Em qualquer uma das situações eu estarei igualmente hidratado? Dá no mesmo, sim. Você tem que... O que você não pode é tomar os 9 copos de uma vez. Aí você que teria uma hemodiluição, que eu estava explicando antes. Mas você tomar até 2, 3 copos de uma vez, não tem problema nenhum. E o ideal é você tomar de 6 a 8 copos por dia. Você pode até parecer demais para você, mas depois que você começa o processo, você se sente tão bem que não tem, você dorme melhor, você está hidratado. Ó. 85% do seu cérebro é água. O corpo como um todo, levando em consideração osso, dente e tal, dá 70%. Mas se você pegar só o cérebro, 85% do cérebro é água. No momento que você desidrata, a primeira coisa que compromete é a sua cognição. Aquele problema de física que você resolveria, agora você não resolve porque está desidratado. Você fica nervoso, você fica irritado. Então, quando você toma água, a água, como o Dr. Batman Guelid mostrou, água com sal integral é um remédio. É o melhor antihistamínico que você pode ter. Seu filho está com uma crise de asma, você está longe do pronto-socorro, você dá 2 copos d'água com sal integral, provavelmente você não vai precisar nem levar no pronto-socorro, porque a crise vai passar. Ele mostrou isso, ele publicou isso, ele fez publicação científica, ele escreveu 6 livros sobre o assunto, entendeu? Todo jeito. Doutor, aí para deixar claro, quando o senhor falou sal integral, pode ser o sal rosa do Himalaia? Pode ser o sal rosa do Himalaia, pode ser o sal marinho, que você tem aqui no Brasil muito, que é muito grande a nossa costa aqui. Agora, o que você não pode é fazer o uso do sal marinho refinado, porque sal marinho refinado é cloreto de sódio. Você está pagando por nada, porque eu não compro cloreto de sódio. Eu estou falando de sal marinho não refinado. O sal marinho não refinado, que é o sal integral, ele tem os 80 minerais necessários. A água do mar ela é muito rica.
Ela tem uma proporcionalidade de minerais muito parecida com o sangue humano. Tá? O sal que tem na água do mar é menor do que o sal que tem no seu sangue, só para você ter uma ideia. Eu sei que não é saboroso você tomar água do mar, que você vai achar o gosto salgado, mas eu quero te dizer que partículas por milhão, tem mais sal no seu sangue, olha o que eu estou falando, do que sal na água do mar. Você pode fazer o levantamento, eu tenho os dados, no meu DVD de água, se você quiser aprofundar, está lá. Você vai ver que tem lá os números direitinho, o que está no sangue e o que está na água do mar. O sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, a água do mar tem semelhante ao sangue, um pouquinho menos, mas semelhante ao sangue. Você está assistindo aqui o Hangout ao vivo com o Dr. Lai Ribeiro, onde o nosso tema é o poder fisiológico da água. Estamos com 800 portugueses. Portugal agora está batendo o nosso recorde aqui de pessoas ao vivo, direto de Portugal. Lá que bom. 4 horas a mais. Bem-vindos. Bem-vindos aí, pessoal de Portugal, também da Itália tem gente, de Londres tem gente, da Suíça tem internauta nos assistindo aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que a hora está um pouco avançada, mas todo mundo está grato por assistir essa palestra aqui sobre água com o Dr. Lai Ribeiro. E lembrando que a Nutrigenes tem uma promoção especial para você que está nos assistindo, de 20% de desconto em todo o site. O cupom de desconto é AGUA20. Digite aí, você tem 20% de desconto. E para você sempre ter informações atualizadas, assine a Academia Lai Ribeiro. Doutor, o senhor está falando aqui de quantidade de água tomadas em copo já de uma única vez. A Rosa Silva está perguntando se tomar muita água leva os minerais do organismo. Se você tomar água pura, muito, você corre esse risco. Por isso que o ideal é você acrescentar, para cada litro de água que você toma, você tomar meia colher de café de sal integral, que a colher de café, como eu já disse, compõe 2 ml. Então, para cada litro d'água que você toma, você divide colocar 1 ml de sal integral, que tem todos os minerais. Aí não correria o problema. Tudo demais faz mal. Até a água mata. Se você tomar 2 galões de água, provavelmente você vai ser hospitalizado. E se você tomar mais água do que minerais e urinar muito, você sim pode espoliar alguns minerais. Por isso que o Dr. Batman descobriu que é quando você combina água com sal, é que a mágica ocorre. Entendeu? Doutor Lai, uma dúvida aqui, já que o senhor está falando de sal. Água com esse sal não prejudica o funcionamento dos rins? Não, deixa eu te falar. Se você ficar sem sal totalmente, também prejudica os rins. O que acontece é que quando você faz o cloreto de sódio, o cloreto de sódio não tem os outros minerais. Primeira coisa. Segundo, para chegar no cloreto de sódio, teve que haver uma solvência muito grande. Então, tem muito solvente ali. Tem muito veneno no cloreto de sódio para chegar a limpar o cloreto de sódio, que pode fazer mal para os rins. Entendeu? Eu sei que é difícil você que está nos assistindo entender que você vai começar a tomar sal integral e a sua pressão vai baixar. Você não acredita em mim, não. Você compra o livro do Dr. David Brownstein, que é onde eu aprendi pela primeira vez, há 10 anos atrás, a importância do sal na saúde humana, e ele com os pacientes, onde ele tira até os remédios para pressão, dando sal integral, e a princípio, como na faculdade de medicina eu aprendi, como muitos colegas, que o sal seria prejudicial para isso, o impacto é muito grande no momento que você vê isso acontecer na sua família. É impressionante. É só você observar que você vai ver esse resultado. A Simone Rodrigues Messias, de Vitória do Espírito Santo. Água alcalina ajudaria, de certa forma, no tratamento ou prevenção do câncer? Se sim, como? Teoricamente, sim. Agora, eu não conheço nenhuma publicação científica onde isso foi comprovado. Se você estuda a fisiologia, tudo leva a crer que o uso da água alcalina vai ajudar a prevenir o câncer. Porque o câncer, ele ocorre, geralmente, a célula cancerosa, ela vive no meio acídico. Por que ela vive no meio acídico? Porque ela decidiu ser anaeróbia. Ela parou de produzir ATP da forma aeróbia e foi produzir ATP da forma do ácido lático.
gerando ácido lático. Já falou aí para você o nome. Ácido lático é ácido, então vai gerar acidez. Então você pega o tumor, em volta do tumor todo, tem um ambiente, um milieu ácido. E aquilo ali também bloqueia a entrada até dos quimioterápicos que quiserem chegar ali. Então, na hora que você alcaliniza isso, você facilita até a entrada de nutrientes, etc., na célula. Não tem nenhum trabalho científico mostrando isso. A fisiologia mostra que tudo seria assim. Existem relatos, anedotas, de pessoas que dizem, ó, meu tumor diminuiu, etc. e tal. Mas isso não tem validade científica por enquanto. Alguém teria que fazer esse estudo. Mas como é água, nenhuma indústria farmacêutica está interessada, esse ponto de interrogação vai ficar. Mas eu diria para você que se eu tiver um paciente com câncer sendo tratado, como deve ser tratado, eu recomendaria, entre outras coisas, que esse paciente fizesse uso de água alcalina e não tomar um refrigerante. Porque o refrigerante, precisa pegar 40 litros, pega uma caixa d'água com 40 litros, despeja um copo de refrigerante com pH de 2,5. Esse pH, que era neutro, vamos supor 7, ele vai cair para 4,46. Os cálculos já foram feitos. Se eu quiser trazer esse pH de volta, eu tenho que colocar 32 copos de água de pH 10 para equilibrar. Por que 40 litros? Porque é mais ou menos o que você tem de água no corpo. Se você pesa 60 quilos, você tem 42 litros de água no corpo. Então, é por isso que nós estamos colocando mais ou menos 40 litros. Os cálculos feitos assim mostram, e eu traduzindo isso para a sua vida prática. Quando você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água com pH 10 só para corrigir o estrago que foi feito. Porque, claro, que o corpo vai compensar, mas para o corpo compensar, ele vai gastar minerais, ele vai causar osteoporose, porque no momento que o pH baixa, os osteoclastos são ativados. Se você baixa o pH no osso até 7,27, você aumenta em 100 vezes a atividade de destruição de osso. Então, essa é a explicação por que pessoas que tomam refrigerante cronicamente terminam com um processo osteoporótico. Temos aqui duas pessoas que fazem as perguntas semelhantes, o Mário Peixoto, de Feira de Santana da Bahia, e a Elizabeth Fâncio. A Elizabeth mora no oeste de São Paulo, onde a água fornecida é do aquífero Guarani, rica em carbonato de cálcio e magnésio. A longevidade é muito boa lá, quase não se fala em osteoporose. Esse tipo de água favorece a boa saúde? Você falou aí certo, tem cálcio e magnésio. Se tiver só cálcio, não favorece não. Porque é o seguinte, é uma ilusão você pensar que se você tiver cálcio, que o cálcio vai para o osso. Infelizmente não é assim. Se você fizer uso de suplementação do cálcio sozinho, esse cálcio, infelizmente, ele não vai para o osso. Ele vai para o coração, ele vai para o cérebro, ele vai para a aorta, ele vai para a carótida, ele vai para a coronária, ele vai para os tecidos, ele vai para os rins, ele vai para o fígado. Então, você toma cuidado com suplementação de cálcio sozinho. Quando você coloca magnésio, a coisa já muda, porque o magnésio ajuda a reter o cálcio no osso. Sem falar que também nós precisamos da vitamina D3 e da vitamina K2. Temos uma pergunta de Londres. Boa noite, Dr. Léo Ribeiro, moro em Londres e o pH da água da minha torneira é por volta de 8,2. Gostaria também de saber se esta água poderia estar contaminada com xenoestrógenos ou seria melhor não fazer uso dela. É difícil responder para você, mas deixa eu te falar. O fato dela ser 8,2 não garante que ela seja boa, porque, infelizmente, existem lugares, eu não sei se a regra é assim, que a água tem que sair na torneira alcalina. Então, eles colocam ingredientes para que ela saia alcalina, mas não são os ingredientes que você está procurando. Então, eu acho que você tem que, se você em Londres, aí você tem mais facilidade de conseguir um filtro, você vai pegar essa água, ela vai passar por um filtro ionizador. E esse filtro, então, quando a água sair desse filtro, ela vai sair ionizada. Não precisa ser por eletroforese.
pode ser um filtro que usa outra metodologia. Ela vai sair alcalina. E aí você, além disso, o filtro vai filtrar, talvez, os outros venenos que está acontecendo aí. Então, só pelo fato da água ter um pH alto, não quer dizer nada. Você tem que ver a pureza da água, você tem que ver o pH da água, você tem que ver o poder de oxidação da água. Vou explicar o que é isso. O poder de oxidação vai de menos 400 a mais 400, tá? Em geral. O pH, a água, para ser antioxidante, ela tem que ter poder de ORP, o redox, negativo. Se ela tiver redox, por exemplo, essa água aí sua de torneira, ela deve ter um redox de mais 200. Ou seja, ela é oxidante. E quando oxida, o ferro, quando você coloca ele lá no ar livre, ele enferruja. Aquilo é oxidar. Quando você põe fogo num papel, ele queima, eles estão oxidando numa velocidade muito grande. Quando você oxida numa velocidade muito grande, chama queima. Quando você oxida lentamente, chama envelhecimento. Então, uma água pode até ter um pH alto, como esse seu aí, que seria bom, mas se ela tem um redox alto também, positivo, essa água ela é oxidante. Ela está te envelhecendo prematuramente. Então, você tem que levar em consideração a pureza da água, o pH da água, o ORP ou redox da água, a condutividade da água. Porque por que quando eu faço isso aqui na maçã, aqui, ó, por que quando eu faço isso aqui na maçã, dá que ela pode ser comida? Porque aqui dentro tem minerais. Esse aparelhinho aqui detecta que aqui está rico em minerais e conduz bem a eletricidade. E onde tem riqueza de minerais, tem riqueza de vitaminas. Então, significa que essa maçã é boa para comer, pela condutividade. A água também tem que ter condutividade. Se eu bebo água destilada, ou se eu bebo água por osmose reversa, ou eu bebo água desionizada, são chamadas águas purificadas, a longo prazo também vou ter problemas sérios, porque a água por osmose reversa é morta. Eu não estou dizendo que o seu remédio não possa ser diluído em osmose reversa. Você vai tomar uma coisinha, uma gota, um conta-gotas, ou quando você parar de ficar doente, não vai tomar, não tem problema. Agora, você tem um filtro de osmose reversa na sua casa que segura todos os minerais, aí a água não tem condutividade. Aí os seus nervos não vão funcionar bem. Porque se você, para levantar a mão, você vai demorar, o seu reflexo vai demorar, você vai ficar mais lento, o seu raciocínio vai ficar mais lento. E a outra propriedade importante é a tensão superficial. Quanto mais baixa a tensão superficial da água, melhor. Porque a água vai pelos capilares, chega uma hora que ela tem um momento lá que ela tem que ir contra a gravidade. Se ela é uma água que tem viscosidade muito alta, ela se abraça com ela mesma e não sobe do capilar. Então, uma água com tensão superficial baixa, ela é muito mais hidratante, muito mais hidratante. Doutor Leir, tem uma pergunta aqui de Sandra Rosados. Existe alguma maneira caseira de uma pessoa de baixíssima renda conseguir filtrar, alcalinizar, ionizar, magnetizar, descorar, desfluoretar e esterilizar a água que sai da torneira? Ela quer uma estação de tratamento. Se tivesse, ele ganha prêmio Nobel, querido. Não, mas tem coisas assim, existem uns bastões, que não existe aqui no Brasil, mas se encontra na internet, são bastões alcalinizantes, feitos na base de magnésio, onde você coloca o bastão na água, deixa por 2, 3 minutos, e você vai medir, você pode medir que você vai ver. O pH da água muda mesmo, entendeu? Então, pessoas que não conseguem... Mas hoje tem filtros bem em conta, entendeu? Quando isso começou, os filtros eram muito caros. Eu me lembro quando eu comprei a primeira Power Plate. Acho que eu comprei a primeira plataforma vibratória no Brasil. Comprei aqui para o prédio. Custou $40 mil. Hoje você compra uma plataforma vibratória por R$1.800, de boa qualidade. A mesma coisa está acontecendo com os filtros. Eles vêm caindo de preço, entendeu? Antigamente, um filtro bom custava $10, $12 mil. Hoje você já encontra aqui no Brasil filtros bastante em conta e confiáveis, que você pode fazer, e de vez em quando fazer um refil, trocar, e pro resto da vida você vai usar o mesmo. Entendeu?
Joseli Zanck. Doutor Lair, posso dar água alcalinizada para a criança desde pequenininho? Sim, pode, sem problema nenhum. Ó, e a criança que mora lá em cima do morro e bebe água na fonte? Ela está bebendo água alcalina, entendeu? Se ela mora numa cidade onde a água é alcalina por nascença. Por exemplo, você vai num lugar onde... Caldas Novas, por exemplo, lá tem a pousada do Rio Quente. Aquela água que tem lá, você entra nela, muitos de vocês que estão assistindo e já foram, aquela água é ácida, muito ácida. Ela faz muito bem para a pele, mas não é para beber. Aquela água não é boa para beber. A água ácida, ela é muito boa para tratar ferida, fechar ferida, ela é muito boa para aguar as plantas. Quanto mais ácida a água, melhor para a planta. Ela é muito boa para fazer limpeza. Você pode até substituir esses produtos que são venenosos pela água ácida, que não tem veneno nenhum, mas ela trata, ela fecha a ferida diabética. Ela é usada externa, ela não é para beber. Agora, a água lá da mina, lá da Alto da Serra, ela é o contrário, ela é ionizada, ela é alcalina, aquela é para ser bebida. A Rosângela, água em temperatura ambiente é melhor do que água gelada para se tomar? Não faz muita diferença, não. Se você tomar água gelada, você vai consumir mais, o seu metabolismo vai aumentar, você vai consumir mais caloria. Eu não sei se você vai chegar a emagrecer por isso, mas é tão pouco. Mas você imagina o seguinte, você toma água gelada, o seu organismo agora tem que esquentar aquela água. Para esquentar aquela água, ele gasta energia. Então, consome-se mais energia quando você toma água gelada do que a água com a temperatura normal. Só isso. Éder, doutor Lair, toma chimarrão diariamente, equivalente a 1 litro, 1,5 litros. Ele tem o mesmo efeito de hidratação e benefício igual se tomasse água pura? Não, não tem. O Dr. Batman Guilherme mostrou que é uma ilusão você pensar que outras substâncias, chá, café, refrigerante, suco, podem substituir o papel da água. Não podem. Porque no momento que você pôs aquela composição lá, a coisa já não funciona do mesmo jeito. Café, por exemplo, é diurético. Quando você toma uma xícara de café, você urina 1,5 xícaras. Então, na realidade, é o contrário. Você está desidratando. O chá também, muito chá, o chimarrão, acredito que é o mesmo, é diurético. Então, às vezes, você está urinando mais do que você está tomando. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, procure fazer o seguinte, procure fazer o seu cálculo em cima da água, e não em cima de suco, ou de chá, ou de café, ou de refrigerante. Não tem nada a ver. Tá bom? Tomar chá verde diariamente é melhor com água alcalina? Faz diferença para a saúde humana? Geralmente, você, quando coloca a água alcalina, o chá verde, ele separa melhor. Eu gostaria de ter feito essa experiência aqui para mostrar para vocês, mas vocês podem fazer em casa. Vocês pegam 2 copos, põem a mesma quantidade de água nos 2 copos. Abre um chá verde num, abre um chá verde no outro. Num você coloca água normal, no outro você coloca água alcalina, ou ionizada, que é um sinônimo. Aí que você vai ver que o que acontece? No chá, no copo onde você colocou a água ionizada, a penetração é maior, extrai-se mais chá verde. O copo vai tendo, os 2 copos vão ter uma cor diferente. Fica mais concentrado naquele onde a água alcalina está atuando. Você pode, o mesmo chacezinho de chá, você pode usar ele 2 vezes, ao invés de usar uma. O Paulo Roberto, do Rio de Janeiro. Tem um amigo que está com câncer de pâncreas e o médico disse que o sangue dele está muito ácido. O que pode ser feito para alcalinizar o sangue dele para salvá-lo? Pois é, eu não estou querendo garantir para você aqui que só essa água alcalina vai salvá-lo. Mas eu quero dizer para você que um jeito de você alcalinizar o sangue dele, amenizar a situação, é fazendo uso de uma água com pH 10, por exemplo. Que essa água aqui, por exemplo, ela tem pH 10. Tá? Se você medir aqui o pH dessa água, ele é 10. Você hoje tem fitinhas, gotas, coisas simples, você medir o pH da água. Tá? Então, o pH 10, mais de 10 eu não aconselho a tomar, não. Tá? Porque o pH do sangue é 7,35, 7,45. Se você toma água que tem um pH abaixo disso,
você está correndo atrás de prejuízo. O seu corpo está desgastando para poder equilibrar. Qualquer água acima de 7,45 já é lucro. Então, um pH de 8, um pH de 8,5, um pH de 9, um pH de 9,5, um pH de 10. Passou de 10, já começa a sobrecarregar para o outro lado. Já começa a ficar alcalino demais, que também não é bom. Soda cáustica, pH 14. Fia a mão lá para você ver. Só vai sair o osso. Então, também tem que tomar cuidado. A Jaqueline, filtro de barros é eficaz? Posso colocar um super imã dentro dele para potencializar as qualidades? O que é esse super imã, doutor? Bom, pois é, o magnetismo ele tem uma propriedade sobre a água, mas não tem nada a ver com pH. Mas é uma propriedade benéfica. Ele muda o ângulo da água. Deixa eu explicar o que é isso. Ó, então, vou mostrar aqui para você o seguinte. Ó. Vamos fazer assim. Ó. Vocês vão ver isso aqui. Ó. Aqui eu tenho o oxigênio e 2 hidrogênios. Vocês estão vendo que tem um ângulo aí? Está vendo um ângulo? Esse ângulo aqui, ele é de 104,5 graus. Ó. Quando você ioniza a água e ela adquire a forma hexagonal, ele vai para 109,5. Ele muda o ângulo. Quando ele muda o ângulo, as moléculas se agregam de forma diferente. O cluster muda. Então, quando você faz a magnetização da água, você tem uma pequena mudança, pequena, sutil, tá? No ângulo do hidrogênio. Isso facilita o cluster ficar menor. E com isso a tensão superficial da água diminui um pouco. Ou seja, em outras palavras, a água fica um pouco mais hidratante. Aquela mesma água agora vai hidratar melhor. Esse é o resultado. Tá bom? Você está assistindo aqui o Hangout ao vivo com o Dr. Lai Ribeiro, o poder fisiológico da água. Clicando aqui embaixo do seu lado direito, você pode acessar a Academia Lai Ribeiro e já fazer a sua assinatura e ter acesso a mais de 150 horas de conteúdo de palestra do Dr. Lai Ribeiro e todo o seu conteúdo também de livros. Clique agora e já faça a sua assinatura. Bruno, quais os benefícios da água para gestantes e os malefícios se não ingerir a quantidade adequada? Pois é, Bruno, no momento que você tem desidratação, na gestante, por exemplo, ela tem enjoos. Os enjoos matinais da gestante, não estou dizendo que é a única causa, tá? Tem deficiências hormonais, etc. e tal. Mas a grande maioria é por desidratação materno-fetal. O que é isso? A mãe e o feto estão desidratados. No momento que há desidratação, umas células chamadas mastócitos começam a liberar histamina. A histamina, ela causa uma série de coisas. Ela sensibiliza a dor, entendeu? Ela causa vasoespasmo, entendeu? Ela causa asma. Então, ela desencadeia uma série de coisas. É por esse mecanismo da histamina que a desidratação causa tantos problemas. Ela inibe a liberação de serotonina, a pessoa fica mais deprimida. Seu feto, ele é 90% água. O recém-nascido é 85% água. O feto é 90% água. Tá? Então, o feto precisa de água. Tá? É igual a nossa córnea. A córnea também é mais de 90% de água. Então, a parte do corpo que mais tem água é a córnea. Fora, o sangue é 92, a córnea é 96, pra você ter uma ideia. Tem mais água do que o próprio sangue. E aí, o feto, então ele precisa muito de água. E como ele não está recebendo, ele avisa para a mãe, ó. Aí a mãe libera estamina, aí vem tem dor de cabeça, a pressão sobe, ela tem enjoo, ela tem pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia desencadeia. Muitas das pré-eclâmpsias podem ser prevenidas com a adequação da hidratação. Se a mulher grávida toma 4, 5, 6 copos de água por dia, isso o Dr. Batman também mostra nos livros dele, Batman Gelid, mas eu, para facilitar, estou falando só metade do nome dele. O Dr. Batman mostra que ele pegava pacientes que tinham pré-eclâmpsia, que ele curava com água, porque não tinha outra coisa, prisioneiras, curava com água. Doutor, está vindo uma pergunta aqui de Mariana, em Minas Gerais. É o João França, ele trabalha na prefeitura lá de Mariana. Eu vou fazer a pergunta dele, depois que o senhor queria que o senhor comentasse sobre a tragédia de Mariana, inclusive com a matéria que saiu ontem nos jornais sobre
metais pesados. Doutor Aire, uma pessoa com pressão alta pode usar o sal integral na água? A pessoa com pressão alta pode usar sal integral na água. O que você tem que tomar cuidado é para não ter queda de pressão, porque você está tomando um remédio. Na hora que você começar a tomar a água com sal integral, a sua pressão vai baixar. Acredite em mim, vai baixar. Você é só se experimentar. Mas o risco que você corre é de desmaiar, porque a pressão baixa, você está tomando remédio, junta as duas coisas. Você tem que ir vendo, você tem que medir, porque se ela começar a diminuir, você também vai diminuindo os remédios. Porque você pode ter uma crise de hipotensão. Isso acontece às vezes. Que a pessoa, isso é bobagem, e acontece. Bom, com relação à tragédia de Mariana, que é triste para todos nós, uma das coisas mais tristes que tem, aquele rio ali vai levar o quê? Uns 15 anos, 20 anos se recuperar. Essa contaminação de metais pesados, isso aí vai sair no ar, não fica só ali, ele vai secar, vai espalhar pela região, vai abranger regiões muito maiores que aquela, e isso aí vai entrar no corpo e metais pesados são toxinas, entendeu? Cádmio, alumínio, inclusive estão achando até mercúrio lá, que parece que nem tinha lá na usina, mas estão achando na água do rio, que é um problema muito sério. Então, infelizmente, isso aí vai levar a consequências na saúde daquela região para muita gente por muito tempo. Felizmente, hoje nós temos quelantes de metais pesados. Eu espero que os médicos lá aprendam a trabalhar com quelação de metais pesados, porque vai precisar usar isso, essa quelação. Enquanto não chega nada especial, eu quero dizer para você que o coentro, aquele condimento que você coloca na comida, chamada coentro, aquilo ali ajuda muito a eliminar metal pesado. Então, se você é da região de Mariana, começa a colocar coentro na sua comida, tá? Porque aquilo vai ajudar esse metal pesado que você está contaminando de uma forma ou de outra, ou pela água, ou até pelo ar, se você mora na região, o coentro vai eliminar isso do seu corpo, tá bom? Doutor Laíra, eu consumo água em minha residência com água mineral, um galão de 20 litros, e compro várias garrafinhas de água mineral, inclusive vou para a academia, e coloco no carro e vou trabalhar com ela. Estou fazendo de maneira adequada? Não, você está tendo um problema muito sério, porque quando você coloca a garrafinha de plástico no seu carro, e é um dia de verão, e aquilo esquenta, a garrafinha de plástico libera xenoestrógeno. Ela libera bisfenol A, ela libera fitalato. E o bisfenol A e o fitalato aumentam a gordura no seu corpo, causa estrogenicidade, diminui a quantidade de espermas, diminui a sua libido, atrofia seu testículo. Tudo isso é causado por uma água desse tipo. Então, água não se carrega em garrafinha de plástico. Você tem que carregar, se você quer carregar água, você tem que carregar em garrafa de vidro. Você imagina, você deixa a sua água no carro, vai no supermercado, o carro está parado no estacionamento, no ar livre, o sol está batendo, ali dentro tem aquela garrafa de água, e o carro todo esquenta, aquilo libera xenoestrógeno, é um problema muito sério. Aquela água ali está contaminada. Ela ficou a mesma coisa da mãe, que, coitada, não sabe, coloca a mamadeira da criança no micro-ondas e liga, esquenta a mamadeira no micro-ondas. Aquele calor intenso do micro-ondas também libera bisfenol A e fitalato na água. Aquela mamadeira agora é uma mamadeira de veneno, porque esse bebê agora vai ficar obeso, vai desenvolver estrogenicidade. Se o bebê é do sexo masculino, vai até prejudicar o crescimento do pênis dele. Se é do sexo feminino, vai acelerar a menarca, ou seja, a criança com 8, 9 anos já está tendo menstruação, pelo na região pubiana, etc. Isso é um problema muito sério. Então, você toma cuidado. E se você compra água engarrafada, você tem que procurar comprar uma água o mais próximo possível da sua cidade. Se você mora em Fortaleza, você nunca vai comprar uma água de Porto Alegre, porque ela, para chegar em Fortaleza, ela ficou muitas horas na estrada, e muitas horas daquela era meio-dia, o sol batia forte na carroceria do caminhão, e os galões lá contaminados, entendeu? Então, agora, se você compra uma água que a fonte está a 50, 100 quilômetros da sua cidade, esse processo não acontece. Então, a compra de água em garrafão, de plástico, as garrafinhas, não é ideal. A pessoa tem que procurar um filtro, então, né, doutor? A pessoa tem que pegar a água que chega para ela, que é o que eu faço na minha casa, e ligar um filtro bom nessa água
e essa água agora passa pelo filtro, tira o que tem que tirar e acrescenta o que tem que acrescentar, porque hoje tem filtros que colocam, por exemplo, magnésio na água, a água entra com pobre magnésio, sai rico em magnésio, isso é muito interessante, porque o brasileiro tem deficiência de magnésio. Para ter magnésio tem que ter água magnesiana, para ter água magnesiana tem que ter vulcão. Felizmente nós não temos vulcão no Brasil, mas como não temos vulcão, não temos água, água com magnésio. A Organização Mundial de Saúde sempre declarou que o Brasil é um dos países mais pobres em magnésio, entendeu? Então, hoje tem filtros que, ao sair do filtro, a água que entrou pobre em magnésio, ela sai rica em magnésio. Você está assistindo aqui o Hangout ao vivo com o Dr. Léo Ribeiro, o poder fisiológico da água. E para você que está precisando de suplementos nutricionais, a Nutrigênesis, você clicando aqui embaixo, está dando hoje para você, internauta, 20% de desconto em todo o site. Basta colocar no cupom a palavra água20, sem o acento. Doutor Laír, uma pergunta de Dallas, nos Estados Unidos, senhor Alex Souza. Qual é o poder da água para regular a glicemia? Quando você tem a desidratação e você libera a estamina estimula a liberação do cortisol. O cortisol aumenta a resistência insulínica, aumenta a diabetes. Então, é uma coisa desencadeada, é um efeito dominó. No momento que você hidrata, você diminui a liberação de estamina, consequentemente, diminui a liberação de cortisol, consequentemente, você melhora a sensibilidade insulínica. E aí facilita você ter a glicemia normal. Então, uma pessoa hidratada tem a tendência de ter a glicemia normal. Uma pessoa desidratada tem uma tendência em aumentar o açúcar no sangue. Muitos pacientes diabéticos, ao invés de tomar água, estão aumentando a dose do remédio, que não é a solução, porque a causa está na desidratação que está acontecendo com a liberação de estamina, e não em você ficar procurando um remédio que vai curar isso. Não existe isso. O que você tem que mudar é o seu hábito em relação a tomar água. Entendeu? Você tem que estabelecer uma rotina. Nem que você tenha que pôr um despertador e de hora em hora o despertador toca e vai lá, você toma um golinho de água. Nem que seja isso. Água de coco. Eu posso substituir a água de coco pela água natural? Não, a água de coco é excelente, mas não para substituir. A água de coco substitui até leite materno. Ela tem as suas propriedades interessantes. Ela tem uma composição semelhante também ao soro, mas ela tem até usado na Segunda Guerra Mundial, ela foi usada quando faltava sangue na veia. Mas eu vou enfatizar mais uma vez, você toma a sua água de coco, não tem problema nenhum, mas não deixe de tomar a sua H2O, tá bom? E o limão na água? Posso colocar limão na água? Pode colocar. O limão, você medir o pH na hora que ele está lá, ele é ácido. Mas na hora que ele é absorvido, ele é alcalino. Nem toda substância que é ácida na hora que você põe na boca vai continuar ácida quando você absorve. Como o limão é muito rico em minerais, na hora que você faz a absorção desses minerais, os minerais são alcalinizantes. O que é acidificante? Trigo refinado é acidificante, açúcar refinado é acidificante, sal refinado, como já vimos aqui a menina de 12 anos fazendo o experimento, é acidificante. Agora, limão não. Limão apesar de ter um pH ácido, quando absorvido, é um alimento alcalinizante. A pessoa muita gente não consegue entender isso. A pessoa que tem gastrite pode tomar água com limão? A pessoa que tem gastrite pode tomar água com limão, pode sim. É um jeito até de regular isso, entendeu? Muitas vezes você tem gastrite, deixa eu te explicar por quê. Porque o seu pH está baixo. Porque o seu pH está alto. Porque o Helicobacter pylori, que é um dos causadores de gastrite e úlcera, num pH 1,5, que é o pH ideal do estômago, ele não consegue sobreviver. Por que ele consegue sobreviver? Porque o pH do estômago dá 2,5, 3. Para o estômago, isso é alcalino. Então, quando você acidifica um pouquinho o estômago, você mata o Helicobacter pylori e você acaba com a gastrite. Porque se o Helicobacter pylori causa gastrite, causa úlcera e causa câncer
de estômago, você tem que se livrar dele. E um jeito de você se livrar dele, se ele está vivendo lá, é porque o pH do estômago está alto, porque ele não consegue viver num pH de 1,5. Se eu tiver uma boa produção de ácido clorídrico, o Helicobacter pylori não se instala lá. É um mecanismo que você tem que entender. Parece paradoxal, mas não é paradoxal, é o verdadeiro. Tá bom? Doutor Laila, aqui no Brasil a água é tratada com cloro e a pessoa toma banho com cloro. O Miguel Cabral está perguntando essa questão aí de tomar banho com água clorada. Pois é, se o banho é frio, não tem muito problema. Se o banho é quente, na hora que você está tomando, saindo do chuveiro, aquele cloro ele se forma um gás. E esse gás é absorvido e é venenoso. Não que o cloro não absorve na pele, é absorvido na pele também, mas é pouco. Ele é mais absorvido na respiração. Por exemplo, se você fizer uma sauna úmida, eu não recomendo que você faça sauna úmida no Brasil. Faça sauna seca. Sauna é uma excelente intervenção para a saúde. Só que no Brasil, infelizmente, a água é tratada com cloro. E quando a sauna é úmida, o calor lá está muito forte, a temperatura está alta, aquele cloro vira um gás. E aquele gás, quando você respira, vai para o seu pulmão. Aí você acaba absorvendo muito cloro. Hoje existem filtros, onde você coloca no seu chuveiro, você coloca um filtro para bloquear o cloro. Então, à medida que a água vai saindo do chuveiro, ela já vai saindo sem cloro. Aí esse problema não existe. Então, você pode fazer isso. Comprar filtros que vão tirar o cloro da água no chuveiro. Você adapta no chuveiro. O Valzinho, de Itarana. Boa noite, doutor Lair. Fale sobre essas caixas de água de polietileno que ficam no sol o dia inteiro. Essa água esquenta. Faz mal para beber? Pois é, isso que eu estou dizendo. A água já chega doente à sua mesa. Uma água que viajou muitos quilômetros na carroceria de um caminhão, dentro de um plástico, num dia que o sol estava quente, quando ela chega à sua mesa, ela engorda. Então, eu não como nada, só tomo água, como é que eu estou engordando? Você está engordando porque o bisfenol A, o fitalato, eles são xenoestrógenos. O que significa isso? Eles entram no seu corpo e funcionam como se fosse hormônio feminino. Você desenvolve ginecomastia, seu bumbum começa a crescer, entendeu? Você parece até que você está tomando hormônio feminino. Na realidade, você está tomando a água contaminada com xenoestrógeno. Essa é a verdade. André, água ozonizada, é Sim. recomendada no tratamento de dermatite atópica? Sim, o ozônio tem inúmeras aplicações. Aqui no Brasil é liberado você ozonizar a água, que, aliás, é um mecanismo que você tem para desinfetar a água. E quando você coloca o ozônio, essa água ozonizada, você pode usar ela para tratar periodontia, você tem problema de gengiva, sua gengiva está inflamada, você bochecha com a água ozonizada, agora não é ionizada, é ozonizada. E se você joga essa água ozonizada numa ferida ou numa escara, ela vai cicatrizar e fechar muito mais rápido. Então, isso é uma ação terapêutica muito interessante. Hoje você tem aparelhinhos portáteis que você coloca na pia da sua casa, onde a água passa por ele e onde o ozônio passa e é jogado dentro de um copo, põe dentro do aparelhinho dentro do copo, e aí o catéter, e ali a água é ozonizada. E você pode tomá-la, ou você pode, por exemplo, fazer a higiene bucal com a água ozonizada. Queremos agradecer a nossa grande audiência aqui, no nosso Hangout Poder Fisiológico da Água, chegando a 18.714 pessoas. Muito obrigado pela sua grande audiência aí. A Rita e a Eliane fazem perguntas relacionadas. Quem já teve cálculo renal deve beber bastante água, evita novos cálculos? E a Eliane, é possível tratar insuficiência renal com água rica em minerais? Pois é, quem tem cálculo renal, se alcalinizar a dieta, vai diminuir a formação de cálculo. A maioria dos cálculos renais são oxalato de cálcio. Deve ser da paciente, da pessoa que está perguntando aí. Então, um jeito de você prevenir é fazer uso de magnésio.
porque o magnésio, ele é anticálcio, entendeu? Ele é o maior bloqueador de cálcio que tem, é o magnésio, natural. Ele contrabalança o cálcio. Então, se você tiver um cálculo de oxalato de cálcio e tomar, por exemplo, cloreto de magnésio, ou magnésio glicina, o que for, que o seu médico recomendar aí, esse magnésio vai lá e dissolve, chega a dissolver esse cálculo, e não deixa formar novos cálculos. E a água alcalina vai contribuir. Com relação a fazer o uso de minerais no paciente com insuficiência renal, isso aí você tem que conversar com o seu nefrologista, tem a ver como é que está a creatinina, como é que está a ureia, qual o grau de insuficiência, se o paciente está fazendo hemodiálise ou não. Tem uma série de parâmetros aí que tem que ser discutido. Não é tão simples eu responder aqui. A última pergunta aqui, Maria Inês. A água alcalina ajuda também na desintoxicação do fígado? Sim, ela é hidratante, desintoxicante, entendeu? Ela tem uma série de mecanismos, porque todas as toxinas são positivas, todas as toxinas são ácidas. Então, põe isso na cabeça. Toxina é carga positiva e toxina é ácida. Tudo que for carga negativa, que a água ionizada é, tudo que for alcalino ajuda na desintoxicação. Pois é, então vamos ficar por aqui então? Ou tem mais pergunta aí? Não, temos mais de 300 perguntas aqui, Oh, mas o tempo não vai dar, a gente tem que ficar aqui a semana inteira. Queremos agradecer a participação desses 18.714 internautas, 13 países estão nos assistindo. Queremos agradecer a Nutrigenes, que é a patrocinadora oficial dos hangouts públicos e gratuitos do Dr. Lai Ribeiro, que está com uma promoção imperdível. Você entra no site agora, aí, clica do lado esquerdo, e você vai ter 20% de desconto digitando apenas a palavra água20, sem acento. E se você gosta dos trabalhos do Dr. Lai, do lado direito você pode assinar a Academia Lai Ribeiro e ter várias e várias informações atualizadas semanalmente. Dr. Lai, a mensagem final para os nossos internautas. Pois é, sempre um grande prazer vir aqui conversar com você sobre saúde. Eu estou muito sensibilizado com a sua presença aí, assistindo isso aí, porque é um assunto que aparentemente não desperta interesse a falar de água, mas se é o nutriente mais abundante que você tem no corpo, a importância está aí. Eu espero que essa discussão aqui, esses 40 minutos de aula, essa discussão de quase uma hora, vai permitir você, pelo menos, se conscientizar o seguinte, porque eu não quero que você acredite em mim, não. Quero que você faça um teste. Coloque sal integral na sua água, e você vai ver se você tiver qualquer dor crônica, se você tiver predisposição a asma, predisposição à alergia, isso tudo vai melhorar, porque foi provado isso, né? Não sou eu que estou falando. O pai da criança é o Dr. Bate Miguelite. E se você tiver a oportunidade de arrumar um jeito de trabalhar com a água ionizada, seja na forma de eletrólise, seja na forma não de eletrólise, mas que melhore o pH da água, isso a longo prazo vai ter um impacto positivo na sua saúde. Tá bom? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Até o nosso próximo Hangout. Fiquem com Deus.